Jesus ainda não tinha cumprido a sua missão. Na verdade, ele acabara de começar. Estava apenas no início do seu ministério público e não poderia pôr tudo a perder, precipitando os ódios que em breve recairiam sobre ele. E o texto continua. Jesus precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Era ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. A narrativa de João nos diz que Jesus, ao voltar para a Galiléia, decidiu voltar pelo caminho que atravessava a Samaria, ao invés de utilizar o caminho mais comum, mais utilizado pelos judeus, que seguia através do vale do Rio Jordão. Por certo, que essa escolha não foi tomada tão somente para fugir do grande calor que já se fazia muito forte no começo de maio e que tornava a vida no Vale do Rio Jordão quase insuportável. Mesmo porque o outro caminho, aquele que passava por Sicar e Engade, não era menos difícil e obrigava o viajante a uma longa subida por uma trilha pedregosa com pedras pontiagudas que feriam os pés. Por que então Jesus escolheu este outro caminho tão incomum? Uma razão, por certo, que havia, pois que nada em Jesus, nem em seus ensinamentos, nem em suas ações e nem em seus exemplos era casual ou aleatório. Tudo tinha uma finalidade, um sentido, uma razão de ser conduzida pela vontade do Pai. Uma boa pista para entendermos as razões de Jesus é avaliarmos as relações entre judeus e samaritanos, baseada em fortes animosidades que já remontavam há muito tempo. Na verdade, o antagonismo entre os dois povos encontra suas origens desde cerca de 1000 anos antes, quando o Império de Salomão se dividiu em dois, Samaria e Judá, após a morte do grande rei. As duas principais cidades de cada uma das terras, Siquém na Samaria e Jerusalém em Judá, rivalizavam entre si e muitas vezes se opuseram em disputas. No entanto, a animosidade entre eles recrudesceu violentamente após o cativeiro do povo judeu na Babilônia, no ano de 538 a.C., quando os companheiros de Zorobabel, que foi o líder do primeiro grupo de judeus que voltou do exílio na Babilônia, recusou a colaboração dos samaritanos na reconstrução do Templo de Jerusalém, que fora destruído pelos exércitos de Ciro. Mais tarde, um sacerdote chamado Manassés foi expulso de Jerusalém, tendo se radicado na Samaria, aonde estabeleceu um templo no Monte Garizim, servido por clero regular, o que tornou as relações entre os dois povos ainda mais tensas. Para os judeus, templo só existia um, o de Jerusalém. Em todas as demais localidades aonde houvessem judeus, o local de culto e de reunião social eram as sinagogas, mas o único templo era o de Jerusalém. Reparem o despropósito dessa situação, já que ambos os grupos adoravam o mesmo Deus, veneravam as mesmas escrituras,
e tinham em Moisés a mesma figura de legislador supremo. Porém, os samaritanos, ao construírem seu próprio templo, provocaram uma ruptura tal que os judeus não os consideravam mais parte do povo de Deus, ou seja, eram irmãos excluídos da aliança. O ressentimento foi progredindo até compor um ódio feroz, a tal ponto que os judeus equiparavam os samaritanos aos filisteus, povo contra o qual também nutriam um verdadeiro ódio desde os tempos de Moisés. Tinham em mais alta conta até mesmo aos gentios do que aos próprios samaritanos. Lembrando que se um judeu mantivesse contato com um gentio, era considerado como estando impuro, exigindo a realização de uma série de rituais de purificação. Os samaritanos, por seu lado, não poupavam os judeus e ambas as partes nada faziam para minimizar o problema. Muito pelo contrário, tudo fazendo para exacerbá-lo. Esta era a razão pela qual os peregrinos e viajantes evitavam a todo custo passar pela Samaria, principalmente no período da Páscoa, quando os ânimos ficavam ainda mais acirrados e os samaritanos infernizavam a vida dos judeus que se aventurassem em seu território. Mas esse foi o caminho escolhido por Jesus e a viagem foi iniciada pelo Mestre com seus primeiros discípulos,